e esse é mais um vídeo para o meu projeto de leitura que tem rendido ótimos livros esse ano de 2016. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog Estante da Nini e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Essa é mais uma leitura do meu projeto de clássicos brasileiros e de língua portuguesa. O último vídeo que eu fiz aqui pro canal desse projeto foi o de Memórias de um Sargento de Milícias, e nessa história o período é logo após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Então achei que seria ideal, já que no Memórias de um Sargento de Milícias tem tanto português e tanta influência portuguesa, partir agora para um clássico da literatura lá de Portugal. Então nessa história a gente conhece o Simão, que é um garoto que desde criança sempre adorou uma confusão, e quando a história começa ele tem por volta de 15 anos, ele estuda longe de casa em uma outra cidade, e quando ele volta para as férias ele acaba conhecendo a sua vizinha Teresa. Simão e Teresa começam a conversar escondidos entre as propriedades, entre as suas duas casas, e se apaixonam. Começam a fazer vários planos até que eles descobrem que seus pais são rivais. Mas assim, rivais mortais. E só por esse pequeno resumo vocês já podem imaginar a confusão que esse relacionamento vai causar para essas duas famílias e principalmente para o Simão e para a Teresa. Eu separei aqui no vídeo alguns tópicos que me chamaram muita atenção para comentar com vocês, afinal o livro é curtinho, não dá para entregar demais, e também algumas curiosidades relacionadas ao autor e essa obra. Então eu vou começar com os pontos que mais me chamaram a atenção. Logo de cara, o que fica marcado dessa história é a idade dos personagens. Eles se apaixonam perdidamente ali por volta dos 15 anos e a linha do tempo desse livro é de aproximadamente 3 anos. Então, tudo acaba quando eles estão chegando aos 18. Outra coisa muito interessante sobre essa história é que esse é um romance que ele acontece de uma forma bem romântica. Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Esses jovens, eles não têm muito contato, eles começaram a conversar através das janelas das suas casas, é aquele tipo de paixão em segredo que gera aquela emoção nos jovens, mas eles não têm contato, eles não passaram tempo juntos, eles não convivem com as mesmas pessoas, então eles não têm essa proximidade que uma relação cara a cara traria. Talvez por isso eles tenham tanta persistência nesse relacionamento. Outro fato bem marcante dessa história é que os pais de Simão e Teresa são totalmente incompreensíveis. Em nenhum momento da história eles param para pensar que essa rivalidade pode prejudicar não só os dois filhos, como as duas famílias, e eles se mantêm retos em seus objetivos de não permitir que esse romance aconteça de jeito nenhum, nem que para isso a pior tragédia tenha que acontecer. Outro fato peculiar dessa história é que algumas pessoas que não têm parentesco ou até têm um parentesco distante com esses personagens acabam se envolvendo intensamente nessa história, mais até do que as próprias famílias. Então eles acabam fazendo amizades bem importantes ao longo desse livro e pessoas também que serão prejudicadas com as atitudes de Simão e Teresa. Esse livro tem um dos triângulos amorosos mais tristes que eu já li, principalmente pela circunstância em que cada um dos três personagens envolvidos se encontra, se conhece e se relaciona. É um livro que ao mesmo tempo que te dá uma noção de como o amor é algo que transforma a vida das pessoas, também te dá uma noção de que essa transformação muitas vezes é pro negativo, ou seja, uma pessoa acaba se dedicando demais para outra e quando vê, não tem mais propósito nenhum. Sem dúvida, a conformidade dessa sociedade é algo que me impressionou bastante, tirando Simão e Teresa, que tem então o objetivo de ficar juntos. Todas as outras pessoas que a gente tem contato no livro, com exceção de um ou dois personagens secundários, são totalmente conformistas. Eles não têm felicidade, eles não passam empatia para o leitor, eles vivem aquela vida porque foi a vida que aconteceu, é o que deu, o que sobrou, é o que os pais desejaram para eles, no caso das famílias, os casamentos, enfim. Então eles não têm muito aquela mobilidade, aquela vontade de mudar. Todo mundo é muito conformista nessa história, com exceção de Simão e Teresa, que são os protagonistas e que acreditam que podem ficar juntos até o final. E eu acho que eu nem preciso dizer pra vocês que o final desse livro é um dos finais mais marcantes também que eu já li, principalmente pensando em histórias de amor, é um final que te deixa bastante chocado, mas é um final que de certo ponto a gente já sabe que ele vai acontecer ao longo da história, não porque ele seja previsível, mas porque as atitudes dos personagens indicam isso. Então não, gente, é claro que não é um final feliz que essa história tem.
Então, gente, algumas curiosidades que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo que tem a ver com os tópicos que eu falei e também para agregar conteúdo mesmo em relação ao Amor de Perdição, é que o Camilo Castelo Branco é considerado um dos autores mais importantes da literatura portuguesa e foi o primeiro autor a conseguir viver dos seus escritos. Outra curiosidade é que o Amor de Perdição foi publicado em 1861 e é o romance mais famoso do Camilo Castelo Branco. Ele também é inspirado numa história real, né, fatos reais da história do tio do autor, o Simão Antônio Botelho. E para terminar esse vídeo das considerações que eu quero fazer, O Amor de Perdição é um livro considerado da segunda fase do romantismo, ou seja, é aquela fase onde tudo é possível por conta do amor, inclusive as coisas negativas. Se eu pudesse trazer essa história para vocês pros dias reais, seria mais ou menos um daqueles casos loucos que passam lá no Marcelo Rezende, no Datena, de histórias de amor que terminam com um final trágico, uma desgraceira geral, um monte de família destruída. Seria mais ou menos isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro, Camilo Castelo Branco ou autores portugueses, o que tu tem pra me recomendar. E logo mais eu volto aqui com mais um vídeo para esse projeto de leitura dos clássicos brasileiros e de língua portuguesa e também outros vídeos aí de temas variados. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.